Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago 1, 12. Eu sei que você de repente conhece essa pessoa que está perto de você. Você conhece ela? Se não conhece, pergunta o nome, prazer, tudo bem? A gente vai morar lá no céu, né? Amém? Pronto. Diz assim para essa pessoa: meu irmão, Deus deseja, Ele quer que você vença. Amém. Então, na arquibancada da vida, o Senhor está lá assim: vamos, não para não, que eu estou torcendo por você. Amém? Tiago 1,12, quem achou? A palavra diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quem ama a Deus aqui? Então Deus tem uma coroa para você. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a... Mas diga assim: Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Amém? Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Fala conosco, pois nós precisamos ouvir a tua voz. Crendo no agir do Senhor, já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, queridos. Amém. Irmãos, alguém disse isso, não sei quem foi, mas se trata de uma verdade, né? A vida, a nossa vida, ela tem fases. Eu vou simplificar, como um videogame, um jogo que tem várias fases, cada fase com um nível de dificuldade diferente. A tendência é que quando a gente vai passando uma fase, a dificuldade da próxima, ela é o quê? Ninguém joga videogame aqui, só eu. Fica mais difícil, né, Daniel? Vai aumentando. Você nota uma semelhança também com a vida? Eu lembro de um tempo assim, quando eu era criança, e é fácil lembrar porque isso foi há pouco tempo atrás, né? Da época que a gente só se preocupava, Fabi, de assistir desenho, balão mágico, de, sabe, brincar, não se preocupava, irmão Roberto, com uma conta. Que negócio de que conta? O que é conta? No máximo as contas de 2 mais 2 que a gente achava uma dificuldade na escola, aquilo ali que era um terror assim, no máximo, mas não haviam tantas preocupações. Mas aí a gente vai crescendo, vai mudando de fase, e dificuldades vão meio que surgindo, meio que se deparando. Se a gente não tem uma boa base, a gente vai lidando com essas coisas e diz: Senhor, o que é que está acontecendo? E aí vem algo muito interessante que acontece. Tenho certeza, se ainda não aconteceu com você, vai acontecer, e você sabe do que eu vou falar. Quando a gente vem para Cristo, de verdade, quando a gente decide não entrar para uma religião, mas quando a gente decide assim: eu vou entregar minha vida para Jesus, e a partir de hoje eu vou querer seguir isso aqui, é a palavra.
Eu vou querer viver como Deus quer que eu viva. Aí a gente faz isso com sinceridade. E aí a gente percebe o seguinte: temos a impressão que parece que nessa fase as dificuldades só parece que aumentam. Quem tem essa sensação? Né? Quem experimenta isso? Mas isso faz parte. A própria palavra de Deus nos fala a respeito disso, sobre o caminho da salvação, sobre como é seguir a Cristo, que é necessário para entrar no reino de Deus que a gente passe por muitas provações. Tudo isso a palavra diz. Só que dependendo, às vezes a fase muda, mas a gente ainda não mudou o nosso pensamento, Celso. Às vezes estamos com os pensamentos que fazem parte ainda de fases lá atrás, que não tem nada mais a ver com aquilo que a gente está vivendo hoje. Quem está entendendo isso aí? Aconteceu algo semelhante aqui no início da igreja, quando ali os irmãos abraçaram a Cristo, decidiram viver para Cristo, e nessa fé a vida deles ficou de cabeça para baixo. A vida deles, assim, sabe, houve uma reviravolta e eles passaram a ser perseguidos. Principalmente aqueles que estavam ali no judaísmo foram virar cristão, e aí a coisa desandou de vez. E aí o pensamento deles era assim: mas estamos passando por muita prova. A vida parece que agora é só sofrimento. Parece que quanto mais a gente diz que quer a Cristo, parece que a dificuldade só aumenta. Outros chegavam a dizer assim: Aninha, sabe o que é isso? Deus está tentando a gente. São as tentações, são as provações. Aí o Espírito Santo usa aqui Tiago, o irmão mais chegado de Jesus, e dizer: vamos trazer aqui uma palavra para vocês, irmãos, uma palavra para trabalhar a maturidade, para que cada um de nós entenda a fase que a gente está vivendo. Para isso, você me ajuda a pregar hoje? Amém, me ajude a pregar, né? Celso vai me acompanhar. Celso, pode até abrir a referência de novo aí, por favor, do Tiago 1,12. E aí a gente vai entender melhor o que o Senhor está tratando aqui com a gente. Por exemplo, versículo 12 diz o seguinte: feliz é o homem que o quê? Persevera onde? Na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Vem aí a situação. Feliz é o homem que persevera na provação. Estamos aqui falando num processo de avaliação, sim. Aqui, para que a gente avance nessa fase que Deus tem para nós, a gente precisa dessa perseverança. O Senhor fala de uma coroa de vida que nós vamos receber. Nós só vamos receber depois que nós formos aprovados. Isso lembra até a escola, né? Você só passa de ano, você só vai ser aprovado se você se sair bem nas provas. A vida é assim. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida é um conjunto de provas. E o Senhor está dizendo que bem-aventurado e feliz é o homem que diante dessas provas, ele persevera. Ao contrário daqueles que quando veem que está uma grande dificuldade, o que é que acontece? Eles pulam fora. Eles desistem. Então aqui esse processo é assim. Vamos perseverar na aprovação, porque depois nós vamos ser aprovados. E aqui tem um povo que está tirando só nota 10 diante de Deus. Uns 4 pelo menos, né? Amém? Quem vai ser aprovado aqui? A coroa só vem depois de aprovado. Mas enquanto isso eu preciso o quê? Perseverar. É insistir. Não é fácil. Não é para qualquer um. Principalmente no tempo que a gente está vivendo hoje, que todo mundo quer as coisas assim, sabe? Quanto mais fácil, quanto menos trabalho tiver, melhor.
Mas não existe isso. O que existe é que feliz e bem-aventurado é aquele que persevera na provação. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer assim para nós: ei, não desiste não. Não desiste não. Isso é uma prova. Que a gente não reprove, não tire nota baixa nessa prova não. Vamos perseverar mais um pouco. Vamos confiar nesse Deus e seguir firme, porque só passa de ano aqui em Deus quem persevera. Aliás, só passa de ano na vida quem persevera também. Amém? Cadê os alunos que tiram boa nota? Eita, povo estudioso. Amém, amados? Uma outra coisa, uma correção aqui. Versículo 13 diz o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por quê, irmãos? Por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Agora, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Amém? Tentação aqui, ela tem o significado, sim, de um teste e ao mesmo tempo que fala aqui de tribulação e de prova. Você compreende isso? E muitas vezes o que é que ocorre? Decidimos seguir o Senhor e aí vem provas na nossa vida. Se a gente diz assim, eu creio em Deus, essa fé, ela vai ser provada de alguma maneira. E aí, aqui os irmãos estavam imaginando que Deus, ele colocava a tentação ou provas na vida dos irmãos, meio que como se quisesse ali, sabe, fazer uma coisa meio sádica, mas não é assim. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém Deus tenta. Mas aonde nós somos tentados? Nas nossas próprias necessidades. As nossas tentações, elas estão diretamente ligadas àquilo que está dentro de nós. Já prestou atenção nisso? Atente para isso. Se a gente está de repente passando por uma fase muito difícil, que tem nos esgotado, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça vai ser o quê? É desistir. Não aguento mais. Já não tenho mais forças. Você está entendendo? Às vezes uma situação ali que a pessoa é provada por algo que tem dentro do coração dela, que está ali atraindo assim, sabe? Para dizer, isso não vai dar certo não, é melhor você desistir. Isso aí, olha, essa situação aí, essa coisa aí que estão lhe apresentando, só tem vantagem para você, por que não você fazer desse jeito? Aí a pessoa pensa, é verdade, que mal tem? Que mal tem isso? Sabe? E aí, não é Deus quem nos tenta, nós é que somos tentados, amados, por aquilo que está dentro de nós. O que foi que Jesus disse numa noite, onde ele estava passando uma tristeza tão grande? Ele chamou os 3 discípulos mais chegados dele. Quem sabe o nome deles? Diga para o seu irmão, venha para a escola bíblica. Né? Quem eram os mais chegados de Jesus? Pedro, o próprio Tiago e João. Vai lá, né, Bruninho? Ele ora com eles um instantinho e disse assim, fica aqui um instantinho orando, que eu vou ali ter uma oração mais particular com Deus. Quando ele volta, eles estão fazendo o quê? Dormindo. Disse, irmãos, nem uma horinha vocês puderam orar comigo. O que é que Jesus disse? Vigie e orem, pois o espírito, ele está pronto, mas a carne é essa a tentação aqui que Tiago está dizendo. Aquela que nos leva a sair daquilo que Deus tem para nós e buscar aquilo que a nossa vontade quer. Quem está entendendo isso? Então Deus não está tentando ninguém, nós somos tentados em cima das nossas fraquezas, das nossas necessidades. Algumas traduções falam concupiscência. O que é concupiscência? É a necessidade da carne, é o que a carne quer. Um dia como hoje, quinta-feira, como é tentador, seria um ótimo dia para ficar em casa. Principalmente depois de um dia tão puxado, né, Celso? Hoje foi uma maravilha, né? Mas a gente pensa assim, não, quer saber? Vou tomar um banho, vou ali, sabe? Senhor, me leva lá,
porque eu quero me alimentar hoje da tua palavra. Eu preciso da tua palavra. Amém, amados? E outra coisa, diante disso aqui que a gente vai ver, vem uma situação que ele explica em relação a quando a pessoa ali cede a isso. Quando ele fala, versículo 15, diz o seguinte: a cobiça, tendo engravidado, dá luz a quem? Ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera. Olha aqui que Tiago fala de estágios. Primeiro, aquela necessidade, ela como se entra num processo de gestação. Aí vem é concebido, ele é gerado. Aí ele dá luz ao pecado, o pecado está ali. Mas o pecado, ele só vai se manifestar na nossa vida quando a gente aqui, então, consuma esse pecado. Ele está dizendo o seguinte: se de repente nós somos tentados, situações se levantam na nossa vida, o pecado que tão de perto nos cerca, está cercado pelo pecado, não quer dizer que a gente esteja em pecado. O pecado só manifesta quando a gente consuma o pecado. É como você passasse ali e visse assim, em cima de uma mesa, um calhamaço assim só de nota de 200, que eu nunca mais vi. Existe nota de 200, irmão? Você já viu alguma por aí? Eu não sei onde foi parar a nota de 200. Eu profetizo aqui, em nome de Jesus, muitas notas. Aí está ali. Aí a pessoa olha, aí pensa assim: eita, se esse dinheiro estivesse na minha mão. Ali está querendo, né? Mas quer saber, rapaz, e ninguém está vendo, ó. Eu vou pegar. Até aí, o pecado se consumou. Vai se consumar quando a pessoa pega, coloca e leva. Mas até o momento que nos deparamos, até no momento que vem a situação, isso não significa. Mas o que vai gerar a morte é quando esse pecado é consumado na minha vida. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque ele diz aqui que o salário do pecado, o pecado após ser consumado, ele gera a morte. Você entende agora o nível que você está, que nós estamos? As fases que a gente tem que passar? Pastor, como é que a gente vai então lidar com essas coisas? Como é que a gente lida? Paulo, na grande sabedoria que Deus deu a ele nos ensina isso, abrindo os nossos olhos. Onde ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é o que, irmãos? Fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Amém, amados? Entende isso? Nada que vem na nossa vida vem sem uma permissão de Deus. Tudo que vivemos está debaixo de uma vontade permissiva do Senhor. E o detalhe, Deus nunca vai permitir algo na nossa vida que nós não vamos ter capacidade de suportar. Quando isso for além de nós, a fidelidade dele se manifesta. E nessa hora ele dá um escape para que a gente suporte. Deus está dizendo aqui nessa noite para mim e para você, seja lá o que for que você está vivendo em Deus, Deus diz, você pode suportar. Ele não é um Deus injusto. Deus não nos dá fardos que a gente não consiga carregar. Se ultrapassar o nosso limite, aí sim Ele entra. Quem entende isso? Amém, amados? Então aqui a postura é confiar. A postura aqui é confiar nessa fidelidade de Deus. Pastor, eu estou vivendo algumas coisas na minha vida bem difíceis, bem complicadas, está muito ruim. Ei, você está vivo ainda? Tem gente viva aqui? Amém? Então Deus está dizendo, é porque você pode suportar. Mas quando chegar ao seu limite, que Deus sabe, Ele diz, pronto, agora é comigo. Mas até lá, meu irmão, minha irmã,
vamos seguindo, rompendo em fé. Amém? Porque Deus não vai deixar nada que a gente não possa carregar. Tem até um ditado, né, que diz que Ele só vai dar o cobertor conforme o frio. Amém? Glória a Deus. E aí, uma outra coisa para a gente encerrar é quando a gente procurar andar, mas segundo a vontade de Deus. Andar segundo a vontade do Senhor. Sabe? Conhece a Bíblia? Conhece a palavra de Deus? A Bíblia contém a vontade do Senhor para a nossa vida. Se nós buscarmos aqui viver conforme a palavra de Deus, o Senhor vai nos dar força suficiente para encarar qualquer fase da nossa vida e ultrapassar essas fases com maturidade. Irmãos, nós precisamos sempre estar ouvindo esse tipo de palavra, porque o que mais se ouve por aí são evangelhos meio esquisitos, que não fala de sofrimento, que não fala de luta, que não fala de dificuldade na vida de ninguém. É como se a Bíblia fosse uma fórmula mágica, pregam como se fosse um livro de fantasia, irmão Antônio, dizendo assim, que tudo na sua vida vai dar certo, porque você vai ser isso, porque você vai prosperar, e agora é só vitória. Sim, mas na vida também não tem momentos difíceis, e nos momentos difíceis o que é que a gente faz? Se a gente não tem a maturidade da palavra, o que é que muita gente faz? Retrocede, se desvia, recua. Timóteo vai falar, Paulo fala lá a Timóteo, nos últimos dias as pessoas iam ter comichão nos ouvidos. A sã doutrina ia dar gastura no ouvido das pessoas, ou seja, a palavra genuína de Deus ia incomodar as pessoas. E essas pessoas iam atrás de deuses para elas, que falassem aquilo que elas quisessem ouvir. E nisso eles voltariam, o que Paulo diz, voltariam às fábulas, aos mitos, às fantasias, e não teriam uma vida de verdade, não uma vida com Deus. Você está aqui numa quinta-feira, passando do meio de semana. Muitos aqui correram muito no dia de hoje, mas você está na casa de Deus. Meu irmão, minha irmã, é dessa palavra que a gente precisa na nossa vida. É isso que a gente tem que buscar, ter essa maturidade, porque é amadurecendo que a gente vence. Deus está nos amadurecendo. Deus não cria filho mimado, não. Deus não mima seus filhos. Nunca mimou. Olha o que Ele fez com Jesus. Por amor a nós. Amém? Andar segundo a vontade de Deus, para a gente encerrar. Salmo 119, do 1 ao 3, diz assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis e que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal, mas andam nos caminhos do Senhor. Esse povo está aqui nessa noite. Posso crer nisso? Posso crer nisso? Trata-se da palavra de Deus. O Salmo 119, ele é conhecido como uma ode, como uma poesia, como um salmo da mais poderosa exaltação à palavra de Deus. O Salmo 119 fala da palavra de Deus e do que acontece com aquele que busca caminhar em cima sobre essa palavra, buscando viver essa palavra. Amém, meu irmão, minha irmã. Por isso eu aqui, para a gente orar, eu digo para você nessa noite, Deus tem interesse na sua vitória. Deus quer que você vença, sim. Deus quer que você passe de fase, mas Ele também vai dizer, cada fase vai ter a sua dificuldade. Cada fase vai ser a sua luta. Vamos ser sempre provados. Paulo fala lá em Coríntios que existem uns tipos de crentes, né? Os crentes de palha e os crentes de prata ou ouro. Todos eles vão ser provados pelo fogo. O que acontece quando o fogo chega na palha? A palha se consome, mas na prata e no ouro, não. Esse material vai sendo refinado, vai sendo apurado. Amém? Temos metais nobres aqui. O fogo de Deus vai nos provar em relação a isso. Por isso, a gente persevera na provação. Nós sabemos que somos provados e tentados em cima das nossas próprias necessidades.
daquilo que está na nossa carne, que não podemos deixar que pecado se consuma na nossa vida. Amém, amados? Para isso, lembramos que Deus é fiel, que não permite que ninguém seja tentado além do que possa suportar. E lembramos também que quando a gente não suporta, Ele entra com a sua fidelidade e nos dá o escape. E também que quem anda no caminho do Senhor é feliz, é bem-aventurado e avança naquilo que Ele tem para a sua vida. Amém, amados? Você fica em pé um pouquinho.